Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, domingo, 16 de abril. Vamos fazer uma análise rapidinho dos 4 pares que a gente opera dentro do projeto Trader Tranquilão, que é uma estratégia específica que a gente explicou lá no começo. E o projeto é justamente executar essa estratégia no dia a dia, né? Vou falar um pouquinho na visão semanal também, porque está começando uma nova semana. E ver o que pode acontecer nessa semana que está vindo aí. Bom, no contexto macroeconômico, né, assim, da análise de fundamentos da economia fundamentalista, eu venho falando ao longo do tempo as coisas que estão acontecendo, né, o contexto global dos Estados Unidos começando a aumentar a taxa de juros, a Europa e Japão ainda no quantitative easing, que seria um programa de estímulo com taxa de juros baixa. O Trump foi eleito, estou esperando o projeto fiscal dele, e entrou agora a questão do Trump ter finalmente intervindo mais fortemente na Síria, no Afeganistão na semana passada, e a Coreia do Norte meio que querendo também uma briguinha, vamos falar assim, né? E diante disso surge a pergunta se o dólar se fortalece num contexto desse. E no mercado não existe certeza, né? A gente pode falar que o dólar, sim, ele ainda é uma moeda considerada uma moeda segura, né? Se você comparar com no momento desse de instabilidade, as pessoas procuram segurança, né? Procuram moedas como o ien, o dólar. Aí você pode falar, o ien está valorizando mais que o dólar. Sim, mas se você for ver num contexto de insegurança, também tende o dinheiro sair dos países emergentes e ir para o dólar. Então a pessoa vai vender dólar australiano, vai vender real, vai vender, né, assim. Então o dólar ainda é uma moeda forte, porque com isso ele consegue comprar título público do governo americano, ou bond, né, que seria o equivalente ao nosso tesouro direto, que é praticamente o investimento financeiro mais seguro que tem no mundo, né, que é título do governo americano. Enfim, não dá para ter certeza, porque tem outros contextos. Tem aí o euro sofrendo uma certa pressão por causa de questão política também, porque no final de semana que vem tem eleição na França, que tem, né, o candidato de ultranacionalista, de ultradireita, de extrema direita, ultranacionalista, né, que falou que vai fazer referendo contra a União Europeia depois de 6 meses que se tiver ganho, enfim. Tem toda essa questão aí, então não dá para ter certeza de nada. Assim. Uma quase certeza se pode ter é que nós vamos ter volatilidade. Vai ter movimento de reações dos traders, reações dos grandes players, né, dos grandes bancos, grandes fundos, a todo esse contexto. Né? Assim, é o que eu estou percebendo, que a gente vai ter um aumento da volatilidade aí dos preços andando. Bom, explicando isso tudo, falando do que pode acontecer para essa semana, o que a gente vê? Ó, o euro aqui no semanal, ele ainda respeitou uma certa tendência de alta, mas, né, ele não conseguiu romper esse nível horizontal aqui anterior, né? Ele foi lá, fez um falso rompimento e agora também respeitou a trendline de alta. Então tem a chance dele romper essa trendline de alta e continuar a queda, ou ele pode romper, retestar e descer, que é uma coisa muito comum, ou simplesmente ele retomar a alta aqui. Então todos esses cenários digamos assim, são possíveis, são igualmente possíveis ao meu ver. Temos que ver como que vai ser a ação do preço, o famoso price action, né? Indo para o diário e pensando na nossa posição, a gente vê aqui que nós estamos com 76 pips positivo nesse par, né, que nos dá hoje líquido 7 dólares e pouquinho, e o preço está abaixo da nossa média de 20 ainda. A gente entrou aqui, o preço veio, desceu, subiu, testou de novo a média e agora voltou a descer. Então no diário está interessante isso, ele ter respeitado essa média de 20 aqui e caído, né? Mas enquanto ele estiver acima dessa trendline aqui, também não dá para ter certeza de nada, né? A gente não pode falar que os ursos tomaram conta do mercado, né? Tá uma briga, um nível de briga aqui de bulls e bears, né? Então vamos deixar nossa posição aberta. Se a gente for lá no Heikin-Ashi, né, que é
um tipo de vela, mas que também é um indicador. A gente vê que abriu outro vermelhinho, que é no sentido da posição que a gente está aberto, o que é bom para nós, abaixo da linha verde, então deixar rolar. Já mexemos nossa proteção, nós estamos arriscando pouquíssimo aqui, menos de 0,5% da nossa conta. Talvez até o maior erro aqui nessa posição nossa é ter colocado o stop loss muito próximo, né? Mas digamos, é porque sem dar espaço para o preço ir contra a gente, mas está num nível bem interessante aqui, porque ele tem que romper isso tudo aqui para poder subir lá de novo, então tá um bom nível. Próximo par, dólar e ien. No semanal aqui a gente vê também que o dólar sofrendo pressão desde praticamente do início do ano, se a gente for avaliar, né? Vou dar um zoom aqui, ó. A gente vê que isso aqui ele teve, depois da eleição do Trump, ele foi lá, algumas semanas subiu e começou 2017 já formando uma trendline de baixa, né? Que poderia ser impulso, retração, só que essa retração já está ficando muito forte, né? Para ser, ele poderia ter aqui, ó, nesse momento aqui, muitas pessoas com certeza acharam que seria a continuação, mas aí se formou essa trendline e continua aqui, na verdade formou uma tendência de baixa mesmo, é o que a gente está vendo, é o que a gente conseguiu pegar com a estratégia. Estamos hoje com 363 pips nesse par, correto? Como eu já falei, temos que começar a pensar em preservar esse nosso lucro. Já deu 2-1 há muito tempo da nossa relação risco-recompensa. A gente já moveu o stop loss um pouco para o lucro. Bom que essa semana já abriu mais um pouquinho aqui para baixo, né? Não muita coisa, pode reverter. Está no momento lá que nem Japão abriu ainda, nem a Bolsa da Austrália abriu ainda, apesar dos mercados já terem abertos. Já terem aberto, né? Mas vamos para o diário para ver se a gente tem condição de mover essa aqui, ó. Ainda acho precipitado a gente mover mais o nosso stop loss. Vamos deixar aqui esse espacinho para o preço se movimentar. E ele está relativamente perto da nossa média de 20, né? Nós já garantimos aqui $8 de lucro nessa operação. E vamos ver essa semana aí como é que o dólar se comporta assim. O ien vem mostrando bastante força, isso não dá para negar, e vamos ver se isso continua, e é isso que a gente quer. A mesma coisa vale para esse par aqui, ó. A gente vê, olha a força do ien em relação ao euro aqui no caso, né? Esse é o euro-ien, que também chegou numa trendline de alta e rompeu essa trendline. Podemos dar um zoom aqui para ver melhor, ó. Podemos até, talvez, eu vou descer essa trendline um pouquinho. Eu fui por dimensão em vez de tirar o zoom, quero tirar o zoom dela aqui, ó. Tá perto da posição. Aí consegui. Dá o zoom de novo. Tchum. Bom, eu tava acertando com essas mínimas aqui, ó. Ela tá, ou depende da trendline ser relativo e também não é nunca exato, né? Então ele tá aqui próximo dessa trendline que ele ainda não rompeu, né? Então ele pode, a gente pode também estar claramente, olha só, se a gente vier no semanal e tirar o zoom, ó, é uma tendência de baixa, baixa, pode ser só uma retração e continuar baixa, pode ser assim, não pode? Mas aqui também pode ser um fundo que está sendo respeitado e vai, agora a gente está vendo uma inversão para uma tendência de alta. Então também temos que tomar cuidado com essa posição aqui para a gente não perder esses 423 pips que nós temos. A gente tem que ver essa trendline ser rompida aqui, senão a gente pode ver uma retração que a gente não quer. Olha no diário como é que a gente está. Nós já movemos nosso stop loss pro lucro, nesse caso aqui já está 241 pips. E eu vou deixar aí, olha só, esse caso aqui ele respeita esses topinhos aqui, né, essas máximas, e respeita essas velas todas aqui. Então por mais que o preço suba aqui até a máxima de 3 dias atrás, ainda está dentro do nosso stop loss. Essa operação está, olha só, quase 500 pips, né? Não, exagerei. Quase 450 pips, mais de 400 pips. Nesse momento a conta lá nós estamos com 76 líquido,
o que nos está levando de volta a uns 10% de retorno na conta. Por fim, o dólar australiano, que é aquele par que na semana passada chegou a descer, mas se reverteu depois de bons dados assim, de criação, especialmente de criação de emprego na Austrália. Assim, foi tipo 3 vezes mais do que esperavam, né, o que era o consenso dos economistas, digamos assim. O que fez com que o preço retornasse para essa trendline aqui, que a gente pode ver no semanal também. Então está no nível de indecisão, né? Ainda tem a gente pode ver, tanto ele voltou para dentro dessa linha de tendência de alta, mas ainda tem uma linha de tendência de baixa aqui que ele está respeitando, né? Que se a gente vier no diário aqui, ó, a gente consegue ver essa linha aqui, alguma coisa desse tipo. Então a gente quer, como nós estamos vendidos e queremos ver o preço descendo, né? A gente quer ver ele respeitando essa linha aqui. Tem a nossa média de 20. Esse é um par que, se a gente for lá no Hakanash, eu acredito que a estratégia já vai ter dado sinal para a gente vender lá, o terceiro. Mas como ele está coladinho na nossa média de 20, ainda tem essa outra trendline aqui que, se a gente for avaliar, ele está respeitando, que é uma outra trendline que a gente já tinha desenhado antes do preço chegar aí. Vale a pena deixar um pouquinho aberta, tá? Correr um risco. A gente já moveu, já está com um stop loss relativamente curto, um stop loss de 75 pips. Lembrando que geralmente o inicial é 130, né? Até 150, então nós estamos com metade do stop loss aqui, do comum, e com essa possibilidade dessa reversão aqui. Por mais que o dólar se desvalorize em relação ao ien, por exemplo, para nós aqui, o que seria bom, ele pode se valorizar em relação ao dólar australiano. É uma coisa que você já pode ter reparado, né? Às vezes uma operação pode ir contra a outra. Digamos assim, se o dólar se valorizar, se for essa semana o dólar bombou, aqui para essa trade aqui vai ser ruim, mas para essa trade vai ser bom, e para essa trade vai ser bom, porque o dólar australiano deve cair, o euro deve cair. Mas para nós aqui, do jeito que está, a ordem que a gente precisa, digamos assim, né, pelo que a situação em que a estratégia nos colocou, é o ien mais forte, depois o dólar, depois o euro e o dólar australiano. Aí é indiferente para nós. Assim. Na verdade, se o euro ainda ficar mais fraco que o dólar australiano, melhor ainda, né? Mas, por causa do euro e ien que ele vai cair. Mas, enfim, é essa a nossa posição. São esses os cenários que a gente vê para essa semana, fazendo essa análise. Eu imagino que a parte política deve continuar dominando a narrativa. E vamos ver o que essa semana promete para nós, né? Sexta-feira foi parado porque teve feriado no mundo inteiro. E eu espero mais uma semana movimentada e que seja uma semana de muitos pips para todos nós. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.